Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versos 31 a 38. Leiamos todos a uma só voz. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A igreja pode assentar-se, é suficiente. Dos versos 27 a 30, Jesus pergunta: vamos ao Instituto Gallup, ao Instituto Quest, o Instituto Ibope, vamos ao IBGE. O que as pessoas dizem que eu sou? E eles dizem, uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem que o senhor é Elias ressuscitado, todo mundo fala um monte de coisa. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro simplesmente diz o quê? Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o separado. E Jesus responde: não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito. E eu te digo que você é Pedro, que no original grego, Pedro quer dizer pedra, rocha. E sobre esta rocha, no sentido da afirmação que você fez outrora, que eu sou o Cristo, sobre esta rocha será edificada a minha igreja. Os discípulos devem ter ficado embevecidos. Nossa, finalmente, para ele, nós estamos esperando o Messias descrito em Isaías, o Messias descrito em Jeremias, descrito nos Salmos, aquele Messias, aquele rei que vem reinando, que vai destroçar os inimigos, ele vai honrar o título de filho de Davi, porque ele vai restabelecer a glória de Israel, mas ele está começando assim, quietinho, aí é batizado, aí vai para o deserto, diz que lá o diabo tentou, aí ele volta, cura um cego aqui, cura um coxo ali, cura um mudo acolá, manda vir as criancinhas, ajuda a mulher. Mas ele está demorando muito. Nesse momento, Jesus pergunta: o que as pessoas acham que eu sou? E eles respondem: um profeta, um pregador, Elias ressuscitado. E vocês, que dizem que eu sou? Tu és o Cristo. E Jesus confirma: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para aqueles discípulos, agora vai começar. Meu Deus, finalmente. Será que é hoje quem já vai invadir o palácio de Herodes? Só de aquecimento? Será que é hoje que nós vamos fazer uma grande caminhada até Roma e destroçar o imperador? Agora é a hora, finalmente o levante. Então, ou seja, logo a seguir a isso, verso 31, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem o quê? Não, peraí. O Messias não é dito em Isaías que o leão vai comer do lado da ovelha, o urso vai comer do lado do gatinho, que vai ser um clima de paz? Não diz que o Messias vai ter, inclusive, uma descendência que vai reinar para sempre? Não diz que o Messias vai exterminar todos os inimigos de Israel? Aí vem Jesus. Tão logo os discípulos dizem que ele é o Messias, Jesus começa a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem o quê? Você espera o sofrimento do super-homem? Esquece esse último filme. Apanha mais do que faz alguma coisa. Mas aquele raiz, você espera ver o super-homem sofrendo? Nos anos 80, você esperava que o Mike Tyson fosse nocauteado sempre?
Nos anos 80, 90, você via um jogo do Chicago Bulls e achava que o Michael Jordan ia errar todas as cestas de 3 pontos? Nos anos 90, você imaginava ser possível nós passarmos décadas sem ganhar uma Copa? Os judeus não conseguiam imaginar essa ideia de um Messias que sofre. Porque se ele é o Messias, na visão deles, o messianismo é o fim do sofrimento. Porque se não for para acabar com o sofrimento, para que ter Messias? Se sem Messias nós já estamos sofrendo. Só que tem uma coisa. Tudo nasce de um erro que nós, na verdade, nós não prestamos atenção em um verbo que está antes disso. Então, verso 31, começou ele, Jesus, a fazer o quê? Dificuldade nossa, queridos. Nós não queremos que a vida nos ensine nada. Nós queremos ditar como a vida deve nos tratar. Dificuldade nossa. Quantos têm um coração efetivamente ensinável? Cada dia que passa eu ouço pais dizendo, pais, P-A-I-S, eu ouço pais dizendo, olha, é difícil lidar com meu filho, é difícil lidar com a minha filha, ele não escuta, ele não ouve, ele não acata, ele não obedece, ele não escuta, ele não ouve, ele não acata, ele não obedece. Aí você ouve os pais falar isso e diz, então, a Bíblia diz isso, isso e isso. Ah, pastor, mas se for assim, então a gente já sabe por que os filhos não ouvem, não acatam e não obedecem. Que os pais, quando o pastor fala, também não ouvem, não acatam, não obedecem. Simples assim. Antigamente, os pais levavam os filhos à escola e diziam o que para os professores? O que ele fizer de errado, me conta, que eu quero corrigir ele em casa. Era assim? Ou estou falando de um mundo distópico? Era assim, né? Nos dias de hoje, coitado do professor, da professora. Porque, não obstante o declínio cognitivo geracional, quando o aluno erra ou quando o aluno não consegue aprender, o professor ainda é chamado a atenção pelo pseudo-responsável, que diz o quê? Você tem que dar atenção integral ao meu filho, não importa se tem 20 crianças na sala. Uma terapeuta infantil, na época ainda professora de escola, recebeu da diretora uma missão, conversar com uma mãe que estava querendo tirar a criança da escola porque o rendimento da criança estava muito baixo. E a professora havia escrito, olha, a criança, quando está em sala, ela eventualmente tira cochilos. Mandou na agenda da criança para a mãe ler. A mãe ficou ensandecida e a diretora falou, olha, essa batata quente eu vou deixar com você, fulana. E fulana, tá bom, deixa ela vir conversar comigo. A mãe senta-se e começa. O quanto que a vida é difícil, quanto que é sofrido, quanto que é complicado pagar a escola, os deveres que a escola tem para com sua filha, a escola tem que educar, não interessa se tem outros, se a filha paga a mensalidade, ela tem direito à educação, e a terapeuta ouviu tudo. Uma educação assim, fora de série. Ao terminar de ouvir, ela fez uma pergunta. Senhora, quantas horas sua filha fica no celular? Hã? Desarranjo na hora. Hã? Como assim? Não, peraí. Não, senhora, não estou perguntando os minutos, não. Se quiser multiplicar, fica à vontade. Cada hora tem 60 minutos. Mas, para simplificar, quantas horas sua filha fica no celular? E a mãe respondeu, por volta de 5 a 6 horas. O que isso tem a ver com sermão, pastor? Todo sermão o senhor coloca saúde, claro.
Só fala de saúde quem está vivo. Morto, se quisesse, voltava à vida para buscar saúde. É óbvio. Só tem um porém. O texto diz que Jesus, após confirmar ser o Cristo, ser o Messias, o que ele começa a fazer? Ele começa a ensinar. Aí, queridos, é aí que o boi vai com a corda. Que a gente não quer aprender mais nada, gente. E, em partes, é um estado do nosso tempo, que nós já estamos saturados de informações, não é verdade? Você precisa comprar a peça de um carro. Você vai lá no site do Mercado Livre, tem 1 trilhão de peças, você tem que ler todos os comentários para ver qual é aquela menos pior, com o risco de receber uma falsificada. Aí nós vamos nos tornando doutor em tudo o que nós precisamos, e mesmo assim tomamos uma volta. Igreja, é necessário resgatar isso aqui, ó. Nós temos que ter um espírito ensinável. Porque se não houver em nós um espírito ensinável, nada estará bom. Por quê? Porque nossa vontade nem sempre é feita. A palavra do Senhor ainda diz: então começou ele a ensinar-lhes. E o que ele ensinou? Que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha de forma clara. Ele não fazia rodeios, não contava parábolas, não tinha hipérboles, não tinha metáforas, não tinha comparações. Era de maneira clara. Jesus ensina tudo o que ele vai passar, porque Jesus está ensinando para os discípulos uma coisa importantíssima, chamada o quê? Vida. Passamos décadas com gerações de pais dizendo para os seus filhos: você é especial, você é a pessoa mais importante do mundo, você é o mais inteligente. Mentira! Antigamente era o contrário: se você não buscar teu lugar ao sol, tu vai passar fome. E nós temos uma geração que cresceu achando que realmente são especiais. Aí a vida vem e prova o quê? Ó, você está lá atrás, tá? Ó, licença, cheguei primeiro. Desculpa, não te perguntei nada. Aí acabou o justo especial. Acabou o predestinado, a escolhida. Queridos, Jesus está ensinando aqui os passos da vida. Jesus ensina aqui na terra é necessário que ele, o Filho do Homem, se ele é o Filho de Deus, mas aqui na terra ele é classificado como Filho do Homem, como Filho da humanidade, então todo aquele que é Filho da humanidade, ele passa por sofrimento. E que tipo de sofrimento? É pouquinho sofrimento? A cada ano uma quebradinha, alguma coisinha, um baque? Não. O Filho do Homem sofresse muitas coisas, e não apenas isso, no bojo desse sofrimento, que ele fosse rejeitado. 2 coisas que nós, seres humanos, nascemos programados para não aceitar: rejeição e traição. São os 2 sentimentos que mais dilaceram a nossa alma: a rejeição e a traição. Jesus diz: se eu sou o Filho do Homem e estou vivo, significa que eu vou sofrer muitas coisas. Dentro desses sofrimentos eu vou passar pela rejeição de quem? Do poder. Vou ser rejeitado também pelos principais sacerdotes. Serei rejeitado pelos escribas. E uma vez que eu sou o Filho do Homem, eu encarno a humanidade, eu estou vivo, tudo aquilo que é vivo um dia morre. É necessário sofrer. Será necessário que eu seja morto.
e que depois de 3 dias ressuscitasse. Vivemos gerações de pais que entenderam em um determinado momento, não sei se por alguma pesquisa, algum estudo, não sei se foi matéria do Fantástico, da Isto É, realmente eu não sei. Eu era criança nessa época. Mas que começou a pensar da seguinte forma. Lembra antigamente como era velório? Velório era dentro da casa da pessoa, lembra? Aí botavam, não era cone, botavam tipo um suporte, cavaletes. Botava os cavaletes, botava o caixão em cima. E qual que era a sua batalha enquanto você estava triste, chorando pelo ente querido que morreu? Qual que era a sua grande batalha? Manter o caixão no lugar, que as crianças ficavam correndo, não queriam nem saber. Não é verdade? Mas aí eu não sei se foi a Revista Manchete, se foi a Isto É, se foi a Semanário, se foi a Capricho, se foi a Veja, eu não sei. Mas começou a vincular-se uma seguinte ideia na cabeça dos adultos. Se morrer algum parente, se a vovó ou o vovô morrer, não leva seu filho, não. Para ele poder ter a memória ainda do vovô e da vovó ainda vivo. Para ele não passar pelo dissabor de ver o vovô e a vovó morta ali daquele jeito. Priva ele desse sofrimento. Até o metiolate, não tira o sofrimento, não arde mais também, não. Vamos preservar de tudo, não pode sofrer. Meu reizinho, minha princesinha, ela não pode passar por sofrimento, ela é especial. Nem ver morto o avô, a avó, ele pode, para não sofrer. Resultado, uma geração de 15, 20, 30 anos que não consegue lidar com o efeito da velhice e da morte, porque não se acostumaram ao fato de que a morte é um fator inerente a quem está vivo. E Jesus está ensinando isso aqui. Meus filhos, se eu estou vivo, é necessário que eu seja morto. Quando Dona Natalícia faleceu, e tinham tantas crianças, na época, os nossos adolescentes, hoje adultos, eram todos criancinhas. E eu me lembro que ficaram todos bem próximo ao caixão da Dona Natalícia. E naquele momento nós fizemos da ministração da palavra uma aula sobre o que era o estado da vida e o que era a morte. E as crianças ficaram sérias, ouvindo tudo avidamente, porque era um ensino em tempo real, onde eu apontava para a família, olha a família como se encontra resignada, porque são crentes em Jesus e sabem para onde a vovó, para onde a mamãe, para onde a tia foi. Olhem isso, crianças. E elas olhavam ávidas por compreensão e aprendizado. Nos nossos dias, nós privamos as crianças de uma coisa tão óbvia. Quando você diz, papai nunca vai te abandonar, papai vai viver para sempre, você está mentindo. Mamãe nunca vai te abandonar, mamãe vai viver para sempre, você está mentindo. Jesus está ensinando para os seus discípulos, se eu estou vivo eu vou sofrer. Se eu vou sofrer eu vou ser rejeitado. Eu vou ser rejeitado por todo clero religioso, eu vou ser rejeitado pelas autoridades, a vida vai me rejeitar, eu vou morrer. Mas depois de 3 dias, aí vocês vão ter a comprovação do que eu sou Messias, porque eu vou voltar à vida. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, imagina a confusão na cabeça dos discípulos. Vai morrer? Não, pior, ele está dizendo que depois de morto ele vai voltar por ele mesmo. Mas isso não existe, rapaz. Até quem ele ressuscita é ele que ressuscita a pessoa não ressuscita de si. Meu Deus, rapaz, ele tem poderes, mas mexe com a cabeça dele. Fica difícil acompanhar. E isto ele expunha claramente, verso 32. Mas Pedro, chamando à parte, olha que petulância, meu amigo, tu vai chamar Deus no cantinho. Chamando à parte, começou a reprová-lo. Você imagina o desespero? É difícil arregimentar a gente. Nós largamos esposas, largamos filhos, largamos amigos, largamos empregos. Tudo
tudo para te seguir. Aí o senhor agora vem com esse papo aí, meia boca, de que vai morrer. E tudo que nós estamos fazendo, empreendendo, esse não é o discurso que o povo gosta de ouvir, não. É como se o senhor estivesse em campanha, porque todo mundo tem que saber quem o senhor é o Messias. Então é o seguinte, o senhor tem que dizer que vai viver para sempre, que vai deixar descendente, que vai casar, que o trono de Davi vai ser teu, vai ser o resgate pela familiaridade, pela descendência. É isso que o senhor tem que dizer. Isso tudo num cantinho. Você consegue imaginar alguém chamando a atenção de Deus? Você imagina isso? Mas às vezes a gente faz isso nas nossas orações, né? Ou quando nos falta coragem, a gente até deixa de orar. Uns 3, 4 dias sem orar. Aí depois volta a orar como se nada tivesse acontecido. E guarde isso. Todas as vezes que a vida é exposta, todas as vezes que a realidade emerge, gera reprovação. Por quê? Porque tudo que nós queremos é permanecer na nossa fantasia de que a nossa vida é o elemento principal de todas as pessoas e a nossa vida sempre dará certo. Aí vem alguém e expõe para a gente o quê? Não, você só é gente. Você pode ser atropelado, você pode pegar uma doença, você pode entristecer, você pode bater a cabeça, perder a memória. Você é gente só. Independente de ser crente ou não, porque até o Messias, Deus encarnado, também sofreu altos horrores. Nós queremos ouvir isso? Não. Nós chegamos ao ponto de ir a igrejas ou comunidades encharcar uma liderança de dinheiro para que eles mantenham suas pregações dizendo o quê? Você vai ser próspero, você vai ser próspero, você vai ser próspero, você vai ser próspero. Como? Me dando dinheiro, me dando dinheiro, me dando dinheiro. Aí depois o que eu faço? Me dá mais dinheiro. Para quê? Para você ser próspero. E as pessoas investem, porque querem que suas fantasias emocionais sejam preservadas. Pedro chama a Deus de cantinho e reprova. Mas Deus é Deus, né? Jesus é 100% Deus, é o nosso exemplo do que é ser homem. Verso de número 32 e 33. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a... Jesus, porém, voltou-se. Olha isso. Pedro está falando e Jesus simplesmente se volta e começa a andar. E fitando os seus discípulos, olhando todos eles, repreende Pedro. E o que Jesus diz para o primeiro discípulo que concluiu que ele é o Messias, conforme o verso de número 29? O que ele diz para aquele discípulo que seria classificado, de acordo com Atos, como apóstolo também aos gentios? Não apenas Paulo, mas Pedro também, como exemplo na casa de Cornélio. O que esse Jesus diz para este homem que o tempo todo acompanha, que o tempo todo aprende com ele? Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a quem? A Pedro. Guarda uma coisa, tá? Não tem esculacho que seja no privado, porque quem faz isso é covarde. Joga no bolo. Como é que é? Você está me chamando de canto para me dar carraspana? Não, vem aqui para todo mundo. Ó. É aqui que o couro vai comer. Pode falar aí o que tu falou. Você falou o quê de fulano? Você falou ali atrás. Fala agora. Não é o que Jesus está fazendo? Pedro vai reprová-lo em um canto. E Jesus diz, não, meu amigo, é com o anel fechado aqui, é com todo mundo. Ó. Que eu ensino é para todos. A minha palavra para você é para todos. Não tem negócio de cantinho. O mesmo Jesus que diz, se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Só que Pedro não está pecando contra Jesus. Pedro está pecando contra os discípulos.
porque está querendo vender aos discípulos uma ideia que Jesus já está dizendo que não vai acontecer. Ele quer que os discípulos permaneçam na fantasia, e Jesus está ensinando a realidade. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás. E agora, Pedro estava incorporado? Aí começam os conflitos doutrinários, né? O Espírito Santo já tinha descido? Ainda não. Ah, então ele estava oco. Então logo pode ter sido incorporado pelo diabo. Aí Jesus não sabia? Satanás significa adversário, opositor. Se tem um jogo de futebol, um time, no termo original, é adversário do outro. Um time é Satanás do outro, porque Satanás quer dizer adversário, antagônico, oponente. Então, na história de Jó, quando Deus chama os seus anjos, e a Bíblia diz que estava ali no meio quem? Satanás, não é isso? E aí os crentes acham, o diabo tem acesso direto ao céu a hora que ele quer. O diabo tem um X9 no céu, porque Deus reuniu os seus anjos, aí ele soube e foi também. E não obstante Satanás ser um penetra, Deus ainda conversa com o penetra, não com os convidados de honra. Observaste meu servo Jó? E o penetra, que segundo alguns veio do inferno e foi parar no céu a hora que quer, responde boca a boca. E aquele que era o penetra ainda recebe uma missão divina. E as pessoas interpretam assim. Mas se a Bíblia diz que foram chamados os seus anjos, foram chamados seus filhos, ora, um daqueles pensava algo diferente, algo que antagonizava com o que Deus imaginava. E é Deus que provoca o discurso, o diálogo. Você observou meu servo Jó? Como é um homem bom, íntegro, reto? E o que esse anjo que pensa o contrário diz? Ele só é bom, Senhor, porque ele é rico. Se o Senhor tirar a riqueza, ele fica igual a qualquer outro. Aí o que Deus diz? Então você pode tirar dele a riqueza, só não tira a vida. Não fica mais claro entender o texto assim? Porque Satanás quer dizer adversário. Mas é claro, nenhum de nós estava lá. Cada um é livre para achar que o diabo faz o que quer, incorpora nos outros, vai para o céu a hora que quer, bate boca com Deus. Cada um é livre. Mas nós, observando o texto original, Satanás quer dizer adversário. Então Pedro não incorpora o diabo. O que Jesus está dizendo é o quê? Sai fora de mim, pensamento contrário. E ele até responde, ele demonstra que é esse o seu objetivo, quando ele diz, por que pensamento contrário? Ele expõe qual pensamento é esse. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dois. Dificuldade nossa. Nenhum de nós quer sofrer, porque sofrimento dói. Deixa o nosso estado emocional lá embaixo. Sem sofrimento, nos arrebenta. Mas tem uma coisa. Quanto mais eu vivo, quanto mais eu tenho a bênção de ter contato com pessoas de diferentes idades, diferentes igrejas, diferentes situações, como a vida ensina aquilo que é mais importante. Nosso querido professor Augusto, de saudosa memória, certa vez estava sozinho aqui no Rio e me convidou, perguntou se eu tinha disponibilidade de ir com ele em uma sessão de sua quimioterapia. E eu me senti honrado com um convite desse, porque é um partilhar de uma intimidade suprema. Falei, perfeitamente, Augusto, posso sim. Daquele jeitão dele, então vem aqui para casa, eu chamo o Uber para você não ter gasto. Que esquece Uber, Augusto, gasto. Vamos conversando aqui em paz. Chegamos, ele desceu, eu fui estacionar o carro, e ele falou para mim, vou lhe esperar na recepção, a clínica é aquela, lá no Leblon Ipanema, Leblon, a clínica é aquela. Ok. Estacionei o carro,
vou em direção à clínica. Quando eu entro na clínica, eu vejo o local cheio. E olho as pessoas, e eu não sou uma pessoa muito dada a essas marcas, eu não conheço, mas pela indumentária, via-se que eram pessoas de alto poder aquisitivo. E eu começo a perceber o ambiente de tensão, não por algo que estava ocorrendo externamente, aquelas sim por algo que está ocorrendo internamente. Aquelas senhorinhas chiques, lindas, com seus panos de seda maravilhosos, cobrindo a cabeça para esconder a calvície da quimioterapia. Outros protegidos por seus parentes, porque não podiam ficar tão expostos, e se alguém, ao passar, encostasse, aquela pessoa quase que desmontasse, então ficava ali um grupo de parentes ali para poder fazer tipo um corredor para a pessoa ficar isolada. Outros famosos de óculos escuros, de máscara, de chapéu. E aí eu olho o Augusto, professor de escola dominical, na época da pré-UPA. Tranquilo, resignado, em paz. Conversa com o médico, diz o que vai ser feito, vai para a cabine, começa a sessão de quimioterapia e passamos 5 horas conversando de tudo. Quando ele morreu, que eu estive com ele, passamos 2 dias conversando de tudo, onde de saída ele disse: Anderson, tem alguma coisa que você queria conversar com alguém que já está perto de morrer? Alguma dúvida que você tenha? Pois é, meu amigo. Você sabe que esses dias eu vou morrer. Pode perguntar para mim. Exemplos como esse nos ensinam que é em momentos que parecem de fraqueza, é aí que Deus nos mostra a sua força. Jesus diz que vai sofrer, mas a Bíblia diz que ele recebe um nome acima de todo nome. Se você quer ganhar, você terá que sofrer. Não porque você seja especial, não porque Deus seja sádico, mas porque sofrimento é apenas parte da vida. E tal prova disso é o Senhor Jesus, que uma vez que Deus se encarna em homem, ele passa até por morte de cruz. E este, que ensinou que a vida também era isto, repreende aquele que quer tirar os seus discípulos deste caminho, deste ensino. E ele exorta dizendo: você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Para encerrarmos, então, convocando a multidão, juntamente com os discípulos, aí Jesus chama logo, todo mundo, vem todo mundo, quero todo mundo aqui. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, abriu o leque, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, não a minha, a sua, e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, para aqueles que vivem achando que o objetivo é salvar a vida, é ter uma vida salva, mas não sabe o que é salvação, não sabe o que é vida, porque quem acha que o objetivo é salvar a vida que tem, perdê-la-á. E quem perder a vida que tem, por causa de mim e do Evangelho, na verdade, salvá-la-á. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nesse dia, naquela clínica de quimioterapia, para mim foi mais uma lição de que não importa a grife, não importa o motorismo, não importa nada. Nos momentos de sofrimento, o que é que nós somos?
Gente que para ir no banheiro tem que ter ajuda. Gente que para voltar do banheiro tem que ter ajuda. Gente que para sentar tem que ter ajuda. Para levantar tem que ter ajuda. E todos nós passaremos por isso, porque isso é uma coisa inerente ao fato de estarmos vivos. Mas o sofrimento traz para nós bênçãos. Porque quando sofremos, começamos a filtrar a vida e definir o que é mais importante. Pergunto para você nessa manhã, 1 bilhão de reais mudaria a sua vida? Não mudaria? A minha mudaria. Eu montava não sei quantas igrejas presbiterianas. Eu fazia congregação dentro de igreja sede. Com 1 bilhão de reais? Eu plantava IPB e tudo quanto era lugar do Brasil. Com 1 bilhão de reais, se não mudava a minha vida, claro que muda a vida. Tu vai ganhar 1 bilhão de reais, tua vida não vai mudar. Tu vai pegar esse 1 bilhão de reais e vai pegar ônibus. 1 bilhão de reais muda a nossa vida? Muda a sua vida? Claro que muda. Mas um abraço seu, do seu filho de manhã, muda a vida dele. Um abraço seu na sua esposa de manhã, muda a vida dela. Uma palavra sua ao seu marido dizendo, eu me casei com um homem, e não importa o sofrimento, nós vamos passar por isso juntos. Isso eclode com o homem. Ele sai para vencer. Uma palavra dessa muda a vida de um homem. Quem quer salvar a sua vida, perde. Mas quem perde a vida por Jesus e pelo que Ele ensinou, a salva. 1 bilhão de reais resolvia a sua vida hoje. E se você diz que não é porque tu já tem dinheiro, só tem uma coisa. Uma casquinha do McDonald's muda a vida do teu neto. Um passeio no shopping muda a vida da sua neta. Se você quiser preservar esta vida de consumismo, materialismo, de ego inflado, onde você ensina para teus filhos que eles são especiais, são melhores do que todos, foram predestinados a serem vitoriosos, você já perdeu, amigo. Você já perdeu. Porque isso não é verdade. Mas se você ensinar que no mundo há dor e há sofrimento, e a dor e o sofrimento são formas que Papai do Céu nos dá para sermos mais fortes. Ah, meu filho, aí você consegue tudo. Ontem, para encerrarmos, um rapaz de 8 anos, em um orfanato, foi adotado com 8 anos de idade. O que é algo inédito, raríssimo, porque só se adotam crianças, a maioria quer adotar crianças de 0 a 2 anos. Com 8 anos, a criança está no orfanato sabendo que vai sair de lá com 18. Mas aos 8 anos ele foi adotado. E chegou na casa, era uma chácara, tinha uma roça, feliz da vida, porque ele ia brincar no meio daquele mato, entre aqueles animais. E era de noite, ele dormiu. Foi acordado 5 da manhã, com um tapão nas costas, dizendo, levanta aqui, vai se trabalhar. E ele começou a trabalhar na roça, todo dia, 5 horas da manhã, ele estava na roça. E aí ele começou a perceber que o casal tinha outros 2 filhos biológicos. Esses 2 filhos não trabalhavam na roça, eles eram especiais. Aí esses 2 filhos, quando sentava a família para almoçar, que tinha frango, um filho gostava da coxa, outro filho gostava do peito, o pai gostava da asa. Sabe o que sobrava para o adotado? Ou pé ou pescoço.
Mas os filhos de sangue eram especiais. E quando ele terminava a roça, do jeito que estivesse, tinha que ir para a escola estudar. Era o único que chegava na escola limpando o sapato de terra, limpando as mãos de mato, todo suado e fedorento. E aqueles pais adotivos só o matricularam na escola porque era exigência do conselho tutelar. Senão, obviamente, nem tinham matriculado. E aquele rapaz foi crescendo desse jeito, com os irmãos mais velhos toda hora não molestando, mas importunando, com os pais tratando como se fosse a última categoria de ser humano, até que quando ele fez seus 16 para 17 anos, um irmão falou com ele mais alto e levantou-se e falou: hoje acaba isso, senão tu vai deitar. E aí quando ele viu aquele irmão recuar, ele olhou para o irmão e olhou para ele e caiu a ficha. Ele já era o mais alto da casa. Ele já era o mais forte da casa. Porque ele trabalhava na roça desde os 8 anos de idade. Ele não foi tratado como especial. Infelizmente, também não foi tratado como filho. Mas serviu. Porque os irmãos já não passaram a não mexer com ele. O pai já começou a conversar com ele por outras vias. Quando ele fez 18 anos, ele disse que queria fazer um curso para fazer faculdade. E os pais disseram: nós te chamamos para ser nosso filho para trabalhar na roça. Se você não quiser trabalhar na roça, você não mora mais em casa. Aí lá vai o rapaz com 18 anos morar na rua, na cidade, para arrumar vaga em mecânico para o vestibular. Começou a trabalhar lavando carros, lá em borracharia, em mecânica, em retífica, em marcenaria, juntando dinheiro para pagar o curso pré-vestibular, até que ele consegue pagar o curso, ele passa no vestibular para engenharia. E quando ele passa para engenharia, ele começa a estudar o mundo, para ele se abre. Ele começa a ser tratado que nem gente. Pessoas da sala sentam para conversar com ele. Ele não está mais sujo da roça para poder ter vergonha de alguém, porque ele agora sai do trabalho, toma banho no trabalho e vai direto para a faculdade. E ele sai da faculdade, já engata um emprego e começa a trabalhar como engenheiro. E em 2 anos ele realiza o sonho de comprar a sua casa, porque ele dizia: para o orfanato eu não volto nunca mais, eu vou ter a minha casa. E ele comprou. E ele tinha um outro sonho, porque ele via os filmes, os heróis, ele sabia: Estados Unidos, tudo que é bom, todo herói, até um kryptoniano cai nos Estados Unidos. Eu tenho que ir para lá. Aí ele vai para visitar. E ele chega lá, é hospedado em uma casa, e olha as coincidências do destino, que não é que tem uma moça que bate a idade dele, e que ele a classifica como muito bonita, e ela se demonstra interessada por ele, e ele passa 15 dias nos Estados Unidos, volta para o Brasil a trabalho, e começa a trocar cartas, e chega um determinado momento, passado alguns meses, ele pega uma folga de 5 dias para voltar para ver a menina. Tudo do próprio bolso. E ele vai. Quando ele chega lá, a menina diz que tem interesse nele, interesse sério, com vias de casamento. Aí já nem voltou mais para o Brasil. Passados uns anos, recebe um telefone que teve uma vizinha que descobriu o telefone dele porque teve acesso à empresa que ele trabalhava antigamente no Brasil. Ele já morando nos Estados Unidos, já pai, e pela primeira vez ele tinha uma família, uma esposa e filhos, recebe um telefonema, onde a pessoa diz: olha, o teu pai, ele está doente. Teu pai perdeu as pernas. Sua mãe teve um AVC. Está entravada numa cama. E ele pergunta: meus pais sempre disseram que eles tinham filhos especiais. Onde é que estão os filhos especiais deste casal? Um morreu, o outro está preso. Eles precisam de ajuda.
E ele diz o seguinte: então, eu não tive ajuda nenhuma. Eu paguei tudo que eu tinha que pagar a esta família trabalhando na roça por 10 anos. Eu estou quite. Passados uns dias, ele ouve uma voz muito familiar, debilitada, que diz para ele: filho, é teu pai. E na hora vem à mente dele todos os traumas do passado, os períodos que ele trabalhava no sol, os períodos onde ele era ridicularizado pelos amiguinhos da escola, porque estava fedendo, porque estava sujo e sujava até o caderno. Ele ouve essa voz, e essa voz sabe o que diz para ele? Se você voltar e nos ajudar, quando nós morrermos, eu vou deixar para você a chácara. Estados Unidos. O cara nos Estados Unidos, engenheiro. Green Card. E o pai diz: sabe aquela chácara? Aquele brejo? Se tu largar tudo para nos ajudar, nós vamos te dar esse cantinho de terra esquecido por Deus. Pergunto: uma pessoa dessa, um pai desse, pseudo-pai, ele aprendeu a viver? Porque não aprendeu a viver, não conseguiu aprender como morrer. E os filhos que não podiam ter contato com nada de sofrimento, afinal de contas, eram filhos biológicos, um já estava morto e o outro estava preso. Meu irmão, minha irmã, há coisas na vida que acontecem conosco, que elas nos arrebentam. Mas só daqui a uns 5, 10 anos você percebe quão mais forte você tornou-se, porque passou por aquela experiência. Só daqui a alguns anos você olha e diz: meu Deus, como Deus me protegeu, como Deus foi bom. Esse rapaz disse: por 10 anos eu me achei um escravo e era. Mas na verdade Deus permitiu que eu me tornasse mais alto, mais forte, com melhor visão, com melhor saúde, mais preparado. E Deus dá a ele uma família, um emprego, fora até do país onde ele sofreu. É isso que Jesus tenta ensinar para os discípulos. Ser Messias não significa ser vitorioso nesta vida, mas é conduzir vocês para o caminho da eternidade. Amém, igreja?